somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Romanos 12, 2. Vamos lá, irmãos? E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, no nome do teu Filho Jesus, nós nessa manhã te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela tua mão poderosa que está sobre cada um de nós. Nessa manhã, Senhor, me coloco à sua disposição e eu te peço, ó Senhor Jesus, fala conosco. Senhor, eu ofereço os meus lábios, meu Senhor. Tu sabes, ó Deus, tu sabes que nada sei. Tu sabes que dependo do Senhor. Oh Senhor Jesus, como eu dependo do Senhor. Mas eu quero te dizer, Senhor, tenha compaixão, não só de mim, mas também dos teus filhos, para aqui, para serem alimentados. Aqui tem um grupo que está faminto. Tem um povo que está com fome, Senhor. Nós queremos ser nutridos pela sua palavra nessa manhã. Espírito Santo, fala conosco, por favor. Nos dá direção, porque esta é a tua palavra e este povo a ti pertence. Em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos. Interessante que eu nunca tinha prestado atenção em um detalhe desse versículo. Nós falamos tanto sobre transformação de mente, falamos tanto sobre metanoia, falamos tanto sobre arrepender, que no grego, no original, é mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade só acontece através da transformação, pela renovação do entendimento. Mas eu nunca tinha prestado atenção que todo esse processo de transformação é para que possamos desfrutar da perfeita vontade de Deus. E aí a gente fica se perguntando, Deus tem uma vontade? Todos nós temos vontades. Todos nós queremos alguma coisa. Todos nós desejamos alguma coisa. Mas agora Paulo está dizendo que Deus tem uma vontade. Quando a gente vai para a carta que Paulo escreve a Coríntios, Paulo está falando a respeito de algumas divisões que acontecem na igreja, alguns partidarismos. Mas o partidarismo acaba, as contendas acabam quando a mente é transformada, quando a mente é renovada, quando nós crescemos e amadurecemos em Cristo. Por vezes Paulo disse que ele não podia falar como a espirituais, porque o povo era um povo carnal, era um povo que caminhava segundo a sua alma. E aí agora, a preocupação de Paulo é que a vontade
vontade de Deus seja cumprida. E aí a gente fica se perguntando, qual é o desejo de Deus? Quando nós vamos, e eu vou tentar fazer, eu confesso que eu vou tentar montar o nosso quebra-cabeças hoje, para a gente compreender que vontade é essa. Mas eu confesso a vocês que são tantas coisas que a gente passaria hoje um dia inteiro e a gente não conseguiria absorver tudo. Ainda bem que a gente tem as quintas para a gente parar e entender as coisas. Mas eu vou me esforçar e eu peço ao Espírito de Deus que me ajude nessa manhã, para que você possa sair daqui entendendo qual é essa vontade de Deus. Irmãos, a gente começa a montar o nosso quebra-cabeça lá em Gênesis. A Bíblia diz que Deus pega o homem, vai para Gênesis 2, versículo 10 a 12. Deus pega o homem que ele formou, coloca esse homem em um jardim, provê esse homem de todas as coisas, e o desejo de Deus é que esse homem recebesse a sua vida através da árvore da vida. Mas isso era só o início das coisas, porque nós já compreendemos que a revelação de Deus é progressiva. O que Deus começa em Gênesis é concluído em Apocalipse. Só que o problema é que o homem cai. E parece que o projeto de Deus é interrompido, mas deixa eu lhe dizer, Deus trabalha até no silêncio. Quando o homem acha que Deus não vai fazer, aí que ele faz. Quando o inimigo acha que já perdeu e que não tem mais jeito, é a hora em que Deus ele manifesta a sua glória, a sua misericórdia e o seu poder. Deus provê este homem, vamos lá, e coloca esse homem cercado de tudo aquilo que ele precisava para cumprir a vontade de Deus. Você não pode sair do foco. A vontade de Deus. Vamos lá. E saía um rio do Éden para regar um jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços. E o nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há. Então o homem estava cercado de águas, mas essas águas, um dos braços, um dos braços do rio, eles cercavam uma terra onde havia. O ouro estava disponível. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando vocês vão construir ou reformar, vocês buscam o melhor material para a sua edificação. Você não escolhe qualquer coisa. Você não escolhe qualquer material. Você não escolhe coisas que vão se desgastar muito rápido. E para Deus cumprir a vontade dele, ele precisa do homem, mas também de materiais, onde ele possa tirar desses materiais para cumprir a sua vontade. Observe, Adão tinha diante dele a árvore da vida. A árvore da vida concederia a Adão a vida de Deus para dentro dele. Porque quando Adão comesse do fruto da árvore da vida, ele seria o legítimo representante de Deus. Ele poderia expressar e representar a Deus para o cumprimento da vontade de Deus. Então vamos lá. Primeiro, Adão tinha uma árvore. E a árvore era a fonte de vida que ele precisava. Porque Deus não trabalha com material morto. Deus trabalha com vivos. Porque o seu Deus é Deus de vivos. Então Adão precisava comer do fruto da árvore
E aí, o que ele precisasse estava à sua disposição para ele cumprir o propósito de Deus. Vamos lá. E o próximo versículo. E o ouro desta terra é? Ali há o bidélio. Em outras traduções fala que é pérola. E a pedra sardônica. Qual foi o outro? Só foi esses dois. Ok. Observe que Adão, e eu estou fazendo passo a passo para vocês poderem compreender, porque o meu interesse é que vocês saiam daqui entendendo, porque o nosso culto é racional. Vamos lá. A vontade de Deus, a primeira vontade, o início de todas as coisas, era ter um homem que o expressasse e o representasse. O homem deveria ter governo de todas as coisas. Só que para expressar a Deus e representar a Deus, ele deveria comer do fruto da árvore da vida. E depois de receber essa vida dentro dele, ele agora tinha à sua disposição ouro e pedras preciosas para cumprir o propósito de Deus. Vamos lá. Só que aí tem um detalhe. Adão cai. Adão falha. Mas o propósito não foi anulado. Adão paralisa, mas o propósito continua. A vontade soberana de Deus permanece. Ainda que você pare, ainda que você desista, ainda que você caia, a vontade de Deus permanece. Aí tem um detalhe. Depois que o homem cai, Isaías diz que aquele povo era como o barro nas mãos do Senhor. Irmãos, Deus não edifica com barro. Meu Deus, Deus não edifica com tijolo. Babel foi levantada com tijolo, mas a obra do Senhor, a casa do Senhor, o edifício do Senhor, o tabernáculo do Senhor que somos nós, não pode ser edificado com barro, com tijolo. Aí você vai me dizer, mas minha irmã, mas Deus me fez do pó da terra. Mas esqueceu que eu lhe disse que a revelação é progressiva? Você foi feito do pó da terra, caco entre muitos cacos. Mas essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era pegar do pó da terra, fazer um homem, e este homem com a sua vida dentro dele pudesse ser transformado para estar apto a fazer parte da edificação de Deus. Isaías 64:8. O que diz aí, irmãos? Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Jeremias 18:8. Se a tal nação, porém, contra a qual falasse converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que ele pensava fazer. Continue. Jeremias 18. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado, ele faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou mal contra vós, um plano contra vós, convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações.
Senhor está falando através do profeta. O Senhor queria que aqueles homens de Judá passassem por um processo de transformação. Porque a vontade de Deus era que este homem voltasse ao início de todas as coisas para o cumprimento do seu propósito. Por isso Deus levantou profetas para despertar um povo que estava dormindo. Quando a gente vai para Jeremias 18, Jeremias diz assim que ele desceu à casa do oleiro. E quando ele chegou lá, ele viu o oleiro fazendo um vaso. E o vaso tinha se quebrado na mão do oleiro. Era o povo de Israel que tinha se quebrado nas mãos do Senhor. Mas o Senhor estava dizendo que ele poderia fazer um vaso novo. E para que é que serve um vaso, meu irmão? Um vaso serve para conter alguma coisa. Deus está dizendo: ei, eu vou pegar estes cacos, eu vou pegar este barro, eu vou refazer novamente, porque o meu projeto não acabou. Vocês vão ser enchidos da minha presença, porque agora não serão mais vasos de barro, serão vasos de ouro, serão vasos de prata. Mas como Deus transforma vasos de barro em vasos de ouro? Esqueceram que o material que Deus usa é ouro? Esqueceram que Adão estava cercado da árvore da vida, que traz vida, mas também de águas que representam o Espírito de Deus, e que nessas águas também tem ouro e pedras preciosas que se movem. Vasos precisam ser de ouro e de prata para ter utilidade, porque prata aponta para a redenção e ouro para a divindade de Cristo. Deus não usa outro material para edificação que não seja o seu próprio Filho. Aleluia. Agora o homem precisa passar pelo processo. O problema é que nem todos suportam o processo. O homem veio do pó, se transforma em um vaso de barro. Esse é o homem caído. Esse é o homem em quem a vida é dispensada. Porque quando ele olha para Pedro, ele diz: ei Pedro, tu és pedra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O edifício de Deus não pode ser construído com barro, com tijolo, mas com pedras. Só que existe um processo para se passar, para ser transformado de barro em pedra. Como a revelação ela é progressiva, Pedro pega e diz, 1 Pedro 2,5, que essas pedras não são quaisquer pedras. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados da casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Observe, quando o Senhor Jesus olha para Pedro, ele diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Só que tem um detalhe, irmãos. Pedro ainda não tinha recebido o Espírito de vida, porque Jesus não tinha morrido e ressuscitado. Então ele não poderia ser chamado de pedra viva para a edificação da casa de Deus. Quando Pedro recebe a vida divina dentro dele depois da ressurreição, ele agora entende que ele não é mais uma pedra, ele é uma pedra viva. Sois edificados casa espiritual. Qual é a vontade de Deus? Levantar um edifício, levantar uma casa
Mas é impossível levantarmos casas espirituais sem que primeiro recebamos a vida de Cristo dentro de nós. Por isso que ele disse a Adão: coma de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão precisava comer da árvore da vida. A árvore, como fonte de vida, representa o próprio Deus. E os frutos da árvore representam Cristo como fruto da vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, mas eu também sou a vida. É impossível, irmãos, vivemos a plenitude daquilo que o Senhor tem sem recebermos essa vida dentro de nós, sem nos movermos por esta vida. Deus quer nos transformar. Queremos as bênçãos, irmãos. Clamamos por bênçãos. Clamamos por portas. Pedimos a Deus para fazer tantas coisas para nos abençoar. Declaramos que somos herdeiros de uma promessa, mas o Senhor está buscando é a vida dentro do vaso. E essa vida só pode ser vivida na realidade se Cristo estiver dentro de nós. Os vasos que honram a Deus. 2 Timóteo 2, 20 a 21. Isaías e Elias tiveram visões parecidas de vasos de barro, homens caídos, homens que não aumentaram o processo, homens que não suportaram viver em santidade com o Senhor, homens que não suportaram viver em obediência. Quando nós não suportamos viver os princípios da palavra, nos tornamos vasos de barro. Mas quando entendemos qual é a vontade de Deus, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também pau e barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Volta. O vaso de honra está ligado a quê? Ouro e prata. E o vaso de desonra está ligado a quê? Pau e barro. O vaso de barro só serve para desonra. A casa de Israel era uma casa de desonra. A casa de Israel, os filhos de Israel se transformaram num povo de vergonha e de desonra, porque não obedeceram ao Senhor. Mas agora Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, o negócio mudou, o negócio virou, Timóteo. Esquece esse negócio de barro e agora entende o mistério, porque você está cercado de ouro, Timóteo. A divindade se uniu com a humanidade e agora você foi transformado em vaso de ouro e de prata. Glória a Deus. Aleluia. Deixa Deus te encher, meu irmão. Glória. Come de Cristo. Se alimenta de Cristo. Para de estar ouvindo bobagem na internet. E se enche dessa vida para ser transformado. Tem gente que até se engrandece e diz que é vaso de barro. Eu era de barro quando estava caída. Eu era de barro quando estava no mundo, pisada pelo mundo. Mas agora, com a excelência do Espírito de Deus, porque o valor não está no vaso, a excelência está naquilo que o vaso contém, que é a presença do Senhor. Agora não, porque Paulo disse que os vasos de ouro e de prata são vasos para a honra na casa do Pai. Agora os vasos de barro, eles são para a desonra. Versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Deus tem uma vontade. Deus tem um querer. E a vontade boa, agradável e perfeita de Deus é que sejamos edificados casa espiritual.
Deus tem um objetivo. Não para por aí. Se você achou que ser transformado em pedra viva era tudo, foi o que eu disse no começo. Os materiais estão em Gênesis, mas a consumação está em Apocalipse. Em Apocalipse ele explica por que ouro. Porque para que Adão queria ouro mesmo? Qual era a finalidade do ouro? Por que Adão queria pedras preciosas? Irmãos, a Bíblia está cheia de sombras e figuras, e todas elas apontam para Cristo e a sua noiva. Vai para Apocalipse 21, versículo 9 a 11, depois 18 e 19. Não turba não, meu irmão. Segue em frente da revelação. Absorve a palavra. Come ela como comida. Porque o Senhor tem vida para você. Ele quer mudar a nossa história. Presta atenção, quem vai ver são vocês. Para não dizer que eu estou ensinando heresia. Vamos lá? Bem alto. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te a esposa, a mulher do cordeiro. Presta atenção. O anjo, E veio a mim, a João, né? Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo. Ele falou com quem? Com Ju? E falou comigo, dizendo: como? Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. ei, João, vem cá, João. Chega pra cá. Se fosse eu ia falar assim. Chega pra cá, João, que eu tenho um negócio para te mostrar. É um negócio curioso. É um mistério revelado. Eu quero te mostrar, João, o que o Senhor começou em Gênesis. Eu quero te mostrar, João, do que Paulo tanto falava. Que edifício é esse? Que obra é essa? Que templo é esse? Que negócio é esse? Que Paulo ficava falando o tempo todo e a gente parece que não entende. Porque a gente fica achando que é casa de blocos. A gente acha que é sobre estrutura. Mas ele disse: João, vem cá, João, que eu vou te mostrar um negócio. O negócio é uma mulher. É uma esposa. É a mulher do cordeiro. O próximo. Vamos lá. 10. Vocês que vão ler. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Peraí. Não era uma mulher? Não era uma noiva? Era uma mulher ou não era uma mulher? O anjo chama João e disse: venha, que eu vou te mostrar a esposa, uma mulher. A esposa, a mulher do cordeiro. Não foi isso? E em seguida ele diz: e levou-me em espírito a um grande e alto monte. E mostrou o quê? A cidade de Jerusalém. Mas ele não disse: venha ver a mulher? E por que mostrou a cidade? Ele não disse que ia mostrar a noiva? E ele mostrou a cidade? Meu Deus, que estranho esse negócio. Vá pro 11, meu filho. Que esse povo aqui é crente nessa igreja. E tinha a glória de Deus, e a sua luz é como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Agora deu um. O anjo chama João e diz: venha cá, João, eu vou te mostrar uma mulher. Eu vou te mostrar a noiva, a mulher do cordeiro.
Daqui a pouco ele é levado em espírito para um alto e grande monte. E desse monte, a visão que João tem é de uma cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. E João diz que ela descia ataviada como uma noiva para o seu noivo. E diz que tinha a glória de Deus. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. E agora? Que edifício? Que casa espiritual é essa? Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Vá para o 18 e 19, enquanto os irmãos respiram e processam. 18. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. 19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda. Irmãos, Deus tem uma vontade: edificar uma morada para Ele. Quando Ele coloca Adão no jardim, prover Adão da árvore da vida, era para que ele fosse dispensado com vida para dentro de Adão. Porque Deus não usa nada morto, Deus não usa mortos para levantar construções. Barro, tijolo é feito de barro queimado, de terra queimada, de terra morta. Quando se queima o barro, se queima todos os nutrientes da terra. A construção do inimigo é feita de tijolos. Fala de esforço humano, de suor derramado. E o suor fala da maldição do homem. Babel foi levantada de tijolos, porque o barro precisou ser queimado e morto para levantar uma cidade. Porque é isso que o inimigo faz. Ele mata, ele destrói o barro, para que ele nunca se transforme numa pedra preciosa. Mas Deus tem uma cidade para levantar, para mandar. É a Nova Jerusalém. E quem é a Nova Jerusalém? Ela é a noiva. Jesus disse: eu tenho que ir para o Pai, preparar-vos lugar, morada. Ele estava dizendo: eu tenho que morrer, porque se eu não morrer, o meu espírito não vem como vida para dentro de vocês, e essa morada nunca será edificada, porque ela precisa da minha vida. Porque Adão um dia rejeitou a árvore da vida. Eu agora tive que ser um grão de trigo, cair na terra, morrer para gerar muitos outros frutos. Eu tive que morrer para ser vida dentro de você, para que de barro você se transformasse em pedra, e de pedra você se transformasse em pedra viva, e de pedra viva você passasse pelo processo para ser transformado numa pedra preciosa. Porque a consumação de todas as coisas será feita com pedras preciosas e ouro. Eu já estou encerrando. Aleluia. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Pode estudar. Procure saber como as pedras preciosas surgem. Irmãos, pedra
para se transformar em pedra preciosa, ela precisa de altas temperaturas e pressão. Algumas pedras, elas precisam de muita pressão e muito calor. Outras precisam pressão, calor, vento e água. Tiago 1:21. Recebei em vós, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quer ser transformado em pedra preciosa? Aguenta o processo da pressão. Quer ser transformado em pedra preciosa? Aguenta as altas temperaturas, meu irmão. Está desistindo na primeira calúnia? Está desistindo na primeira perseguição? Está desistindo na primeira cara feia? Está desistindo no primeiro falso que levantaram contra você? Está desistindo, meu irmão, da primeira humilhação? Ei, pressão e altas temperaturas transformam pedras em pedras preciosas. Você não pode parar no meio do processo, meu irmão. Você já recebeu Cristo como vida dentro de você. Você já foi transformado em pedra viva, porque esse Espírito já está em você. Só que agora, eu e você estamos no processo para sermos transformados em pedras preciosas para a edificação da casa de Deus. Ei, João, volta para o Apocalipse. Vem, João, que eu vou te mostrar um negócio. Tem uma noiva, João. Tem uma noiva que passou pelo processo. Tem uma noiva, João, que passou por altas temperaturas de prova, de humilhação, mas ela resistiu ao fogo, ela resistiu à pressão, ela resistiu ao calor. E eu quero te mostrar, João, o que todo sofrimento fez com ela. Ela agora está adornada, ela agora está linda e resplandecente. Ela agora, João, já está apta para fazer parte da morada de Deus. É porque a revelação é progressiva, meu irmão. Primeiro era uma morada. Jesus disse uma morada. Paulo disse casa espiritual, edifício de Deus. Só que foram tantos edifícios levantados que a visão de João e Apocalipse não é mais de um edifício. Eu sei que você queria ir morar na mansão celestial. Está tudo certo. Eu também desejei muito. Mas deixa eu lhe dizer, a habitação é você. É porque você está olhando a sua condição. Mas Deus está olhando o seu amanhã. Deus não te vê como vê o homem. O homem pode até estar olhando uma pedra bruta, inacabada, mas o Senhor olha para você e te vê como uma pedra preciosa. Tem processos que você ainda não passou, mas Deus já viu. Tem coisas que você ainda não vivenciou, mas Deus já viu. E quando Ele viu que você suportou. E quando Ele viu que você aguentou até o fim. É por isso que hoje Ele te chama da Nova Jerusalém. Ele te conhece como uma cidade. E veio um amigo de 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que é de Deus, descia do céu.
E ela tinha glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Aleluia. Capítulo 21, versículo 1 diz assim: e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma adornada para seu marido. Ei, a cidade somos nós, porque nós somos a esposa. A Bíblia diz que ele virá. Versículo 3, pode ler? E ouvir uma grande, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está pois com eles e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será seu Deus. Ei, a noiva descerá. Nós vamos lá, mas não ficaremos lá, porque o homem é da terra. Nós vamos lá, mas depois desceremos com ele. Porque você quer estar no lugar onde ele não vai estar. Ele vai estar em você. E o mesmo Deus estará com eles. É ele em mim, como vida. Só que essa vida, ela cresce. Paulo disse: nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus. Em uma lavoura, a gente coloca semente. Mas a semente da lavoura, ela tem que crescer e dar fruto. Jesus é a semente da vida que foi plantada dentro de nós. E ele cresce dentro de nós. E ele desenvolve. E essa vida, quando desenvolve dentro de nós, nos transforma. Por isso que Paulo disse: não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação. O objetivo da transformação é conhecer qual é a boa, perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nos tornemos pedras preciosas, porque a vontade de Deus é que a noiva se apronte e desça adornada. A noiva que foi humilhada, a noiva que passou por processo de pressão e de muita prova, mas que resistiu até o fim. E hoje é reconhecida por ele. E hoje tem a autoridade dele. E hoje é uma com ele. Você é a noiva de Cristo? Então aguenta mais um pouquinho. Suporta. Quando eu li esse texto eu chorei, porque eu disse: Senhor, todos querem ser pedras preciosas, mas nem todos querem passar pelo processo das altas provas, altas temperaturas e de muita pressão. E eu disse: Senhor, eu nunca mais vou reclamar, porque a gente reclama. Ninguém quer estar sob pressão. Ninguém quer passar provas, fornalha, altas temperaturas, passar pelo fogo. Mas meu irmão, Paulo disse: é
por muitas tribulações que vos importa entrar no reino dos céus. Paulo foi humilhado. Paulo foi espancado e tido como morto, lançado para fora da cidade. E quando todos pensaram que Paulo estava morto, Paulo desperta e diz: ei, se alegra, porque eu entendi o mistério da não chora não, porque por muitas tribulações, é calor, é pressão, é por causa disso, é esse o meu passaporte, porque eu sou pedra viva, mas serei transformado em pedras preciosas. E quando ele olhar para a cidade, ele me verá lá como parte dessa cidade gloriosa. Não reclama não. Quando alguém em casa começar a reclamar, você faz: ei, pedra, tu está no processo de transformação. Aleluia. O alvo são pedras preciosas, cercada de ouro. É divindade misturada com humanidade. Só Deus faz isso. Só Deus. Pega pó, homens desprezíveis, homens que ninguém dá nada, e diz: espera aí que eu vou mostrar um negócio. Eu tentei com um anjo, mas ele não quis, ele não deu valor, ele não respeitou o lugar dele, a posição dele. Então eu vou mostrar a ele que eu faço um negócio diferente. Eu agora vou pegar pó, eu vou pegar barro, e eu vou mostrar a ele no que esses barros, no que esse pó vai se transformar. Eles suportarão, porque terão a minha vida dentro deles. Eles suportarão, porque comerão de mim, estarão cheios da minha presença para suportar as adversidades. Não adianta o inimigo tentar parar a igreja, porque nós estamos no processo de transformação. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, aguenta firme este negócio, porque o objetivo é sermos pedras preciosas. Fica de pé nessa manhã.